Galera, vamos acompanhar aqui agora esse corte do Linha de Passe analisando Flamengo 3, porcada 2. Eu tinha errado no outro vídeo, né? Falei 0. Flamengo 3-0 no Palmeiras, Varmeiras, como queira, né? Será que eles vão chorar por causa da arbitragem hoje? Ah, cara, eles não podem fazer isso, né? Seria muita hipocrisia da parte deles. Bem, só sei que o Flamengo ganhou o jogo. Palmeiras segue sendo freguês no Campeonato Brasileiro, não consegue vencer o Flamengo faz muito tempo e é isso, cara. O que mais a gente pode falar aqui, né? O Pedro fez um jogaço, a Arrascaeta e o Jorginho joga demais, né? O Flamengo fez um bom primeiro tempo, sofremos um gol ali no final do segundo tempo, mas o jogo já estava ganho, foi bem administrado na segunda etapa. Deixa o like para me ajudar, seja bem-vindo aqui no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho, valeu? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Mas, infelizmente, mais um jogo contaminado pela arbitragem. Sim. Aí, ó, falei do choro, começou. Claro, assim, é muito difícil a gente desassociar. Falar que o resultado foi em cima disso, não foi em cima disso, é ter bola de cristal, porque não saberíamos. Mas o gol do Flamengo, o primeiro gol, sai logo depois que o Palmeiras tem 3 escanteios com 8 minutos. Então, o Palmeiras em cima, mas diante de um adversário e de 2 jogadores, porque também foi um jogo de duplas, né? Flaco e Vitor, Arrasca e Pedro. Isso. Qual dupla que iria definir, né? Que decidiria a partida de hoje. E aí o entendimento entre Arrasca e Pedro deu muito certo, porque um gol e uma assistência eles trocaram, Sim. né? Então foi um jogo num nível muito alto. Sim. Arrascaeta, artilheiro do Brasileirão com 15 gols, hein? Junto com o Caio Jorge. Por falar em Pedro, seu xará hoje, bem demais, hein? Teve assistência, teve gol, teve roubada de bola, ajudando na marcação, ajudando na lateral. Jogo marcante do Pedro aí, que não é um titular absoluto, né? No Flamengo perder essa condição de titular absoluto, serve como uma opção dependendo do adversário. Hoje arrebentou, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a você, Mari, André, Calçade, o fã do esporte ligado aqui com a gente. Eu acho que o Pedro é mais um elemento do jogo. E mais um elemento porque a Mari já tocou no ponto da arbitragem. A gente vai ter que falar sim, porque Claro. tem o lance do início do jogo. Vai se debruçar muito provavelmente os treinadores daqui a pouco, os dirigentes também, zona mista, devem falar sobre isso, a gente vai ter que repercutir. Só que quando você fala do Pedro, eu cito que é um dos pontos, porque a gente pode falar do Pedro, a gente pode falar do Arrascaeta, a gente pode falar de como o Flamengo teve poucas chances e foi letal, e o Flamengo em outros momentos tinha muitas chances e não era letal, como o Flamengo dentro do jogo teve que se virar diante de um desconforto, como a gente pode falar da entrada do Danilo, como a gente pode falar um monte de coisas pelo lado do Palmeiras também, Vitor Roque muito bem, o Flaco hoje talvez um pouco abaixo, o Bruno Fux que vinha jogando muito bem e hoje tem a opção por ele, não era exatamente só o papel que ele fazia, né, que em muitos momentos ele foi um volante, ele também não foi bem, sabe, como é que o Abel tem que mudar isso, como é que o Abel vai bem, coletivamente o Palmeiras não vai mal no primeiro tempo, individualmente o Flamengo vai muito bem no primeiro tempo, então quando você pergunta para a Mari sobre peças, já vou falar do Pedro, né, assim, eu acho que entrega até mais de uma final, porque uma final, por exemplo, Libertadores que eles podem se cruzar, uma carga de tensão e um jogo único, talvez você não tenha os desdobramentos e as nuances que a gente teve hoje. O jogo começa muito bom. O Palmeiras, ao meu ver, surpreende com a ideia de jogo. Muita gente esperava o Flamengo com essa postura. O Flamengo não consegue. O Palmeiras impede o Flamengo de jogar. O Flamengo não conseguia. O bloco de 3 lá da frente muito distante, a bola não chegava, só numa esticada do Rossi. E aí, muita qualidade, sim, do Pedro e depois do Arrascaeta. Depois do Arrascaeta e o Pedro. Então, assim, tem muita coisa para falar de bola que eu acho que a gente passou aqui a semana inteira pensando, será que vai conseguir se falar de bola depois do que foi esse clássico dos últimos 15 dias aí de bastidor, de falação e tudo mais. Então, acho que tem bastante coisa. Sobre o Pedro, sim. E mais um jogo dele, né? Porque o Felipe Luiz fala muito nas entrelinhas em ser convencido pelo Pedro, pelo que o campo diz. Em mais um jogo, ele dentro de campo, ele convence. Se tem poucas chances, ele resolve. Inclusive, Se tem que jogar bola. o time sem bola, se tem que jogar sem bola, ele aparece. Se tem até que ajudar na marcação hoje, ele também aparece. Então, acho que se não é a melhor relação do mundo do Felipe com ele, eles começam a se entender. Ele faz o que o Felipe pede, o Felipe aceita o que ele entrega e o campo vai ser soberano. Trabalho muito profissional, nessa relação. Agora, tem muita coisa para falar do Flamengo para além do Pedro, que eu acho que a gente vai ver o Pedro pelo que ele não vem entregando e começa a entregar. Agora, me surpreende também como o Flamengo
tem que se reinventar dentro do jogo, que é uma dificuldade de Felipe Luiz, ele já teve problemas com isso na temporada. E o segundo tempo muito interessante, porque a gente vira o intervalo e nossa, o Palmeiras está bem coletivamente, mas a partir do momento que o Flamengo também trava o Palmeiras, e o Flamengo em situação confortável, ele vai tirando o jogo do Palmeiras, o Palmeiras não consegue jogar ali boa parte do segundo tempo. Tem mérito também de um Flamengo que tinha dificuldades em outras etapas finais de jogo. E é interessante, para quem gosta, o campeonato está muito aberto e falando de bola. Você tocou num ponto importante, até para passar para o André aqui. Boa noite, André. Boa noite. O Flamengo, em alguns momentos, aliás, em vários momentos nesse campeonato, a gente aqui no Linha de Passe, falando sobre como o Flamengo tinha dificuldade para resolver os jogos, né? Em alguns momentos com dificuldade para resolver. Sim. E a gente tem vários exemplos, que um exemplo clássico é aquele jogo contra o Grêmio, né? E hoje foi de uma letalidade. Já havia sido contra o Botafogo, é bom que se diga, né? No 3-0. Sim. E hoje, novamente, um Flamengo letal e agora num jogo mais pesado, mais importante ainda. Tudo bem, André? Isso aí, boa noite, tudo bem? O Flamengo vinha com um retrospecto de desempenho muito abaixo do que ele pode, né? E tem que fazer para ser campeão, para ter chance de ser campeão. Depois daquela vitória gigantesca sobre o próprio Vitória, 8-0 no Maracanã. O Flamengo caiu inexplicavelmente quando todo mundo imaginava que a partir daquele dia, o que se diz? Bom, se o Flamengo mantiver esse nível, é claro que não vai ganhar de 8 de todo mundo, mas o Flamengo pode golear a enorme maioria das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. E os adversários do Flamengo sabem disso, que numa determinada noite ou tarde, se as coisas se encaixarem, qualquer time do Campeonato Brasileiro pode levar 3, 4 do Flamengo ou até mais. Sim. Mas, na maioria das vezes, isso poderá acontecer quando o Pedro estiver em campo. A minha impressão é que com a atuação de hoje e as últimas oportunidades que ele teve, ele se firma como um jogador que não só pode fazer uma série de coisas em campo que os demais atacantes do Flamengo não podem, como ele ultrapassou e encerrou aquela questão que o Felipe Luiz tinha com ele, que o levou a dar as declarações que deu, usar o tom que usou e, durante algum momento, afastar o Pedro. O Pedro foi absolutamente decisivo hoje, o dono do jogo, o absoluto dono do jogo, numa tarde em que o Flamengo foi, em especial no primeiro tempo, um time... Cara, vamos falar um pouquinho do Arrascaeta, né? Porque ele fez um gol, né? E também deu uma assistência, né? Mortal, que era superado em campo nas ideias, era superado em campo na dinâmica, o que é preocupante por um lado, mas o adversário, ele não é uma equipe qualquer, Claro. né? É o Palmeiras que, É o líder. que tem se acertado, que no momento decisivo da temporada é uma equipe que tem atuado num nível altíssimo. Então eu não acho que seja um grande problema a ideia do Abel ter superado a ideia do Felipe na primeira meia hora, no primeiro tempo, mesmo que o Flamengo se colocasse em vantagem. Mas a forma como o Flamengo conseguiu resolver os problemas é muito importante e muito interessante. Gol com passe do goleiro, o Pedro atuando na questão defensiva e esse gol de pênalti que a gente vai ter que falar e eu vou precisar fazer um papel desagradável aqui. Já me desculpo de antemão. Fica tranquilo. Tendo dito tudo isso a respeito do Flamengo, que volta para a disputa, porque só o resultado de vitória manteria o Flamengo do ponto de vista do seu ânimo, né? Com tanque cheio para ganhar o Campeonato Brasileiro, porque se o jogo empatasse, obviamente a diferença seria mantida. Se o Palmeiras vencesse hoje no Maracanã, eu acredito que, embora haja pontos ainda para uma reviravolta, eu acho que seria muito difícil. Mas, por coerência, eu preciso falar que 15 dias atrás, aqui mesmo nessa mesa, nós falamos sobre um jogo escandaloso, sobre uma atuação da arbitragem danosa ao jogo de futebol e demos espaço às opiniões todas, entre elas a do executivo de futebol do Flamengo, o senhor José Boto, que disse uma das frases mais preconceituosas e irresponsáveis ditas no futebol brasileiro neste ano, e olha que a briga é difícil. Sim. Quando ele, depois do jogo do Flamengo contra o Bahia, lá em Salvador, se mete a comentar sobre a arbitragem de São Paulo e Palmeiras e diz, abre aspas, até como estrangeiro, isso não me cheira bem. Ué, o que ele quis dizer? Que até os estrangeiros acham que algo aconteceu de diferente naquele jogo, né? Até para ele, que é estrangeiro, ele pensa assim. É claro que ele não vai dar nenhum tipo de declaração parecida com essa hoje. Claro. Isso ele não vai fazer. Eu espero que ele nunca mais faça, mas hoje em especial ele não vai fazer.
E o que eu quero dizer a respeito da arbitragem, porque é nossa obrigação também, por uma questão de coerência, porque a gente viu coisas que não devem acontecer, é que o jogo de hoje teve um dano ao resultado final maior do que o do clássico São Paulo e Palmeiras. Ah, vai lamber sabão, cara. Vai lamber sabão. O que você tá falando? Porque o Flamengo, o Palmeiras não teve um pênalti apontado a seu favor logo no início do jogo. E é claro, vale a mesma coisa da reclamação pênalti? de 15 dias atrás. Um pênalti marcado não significa um gol anotado. Mas nós estamos falando de um pênalti que eu acho que é difícil alguém discordar, o pênalti do Jorginho no Gomes. E no lance do... Que pênalti? Fala pra mim se o juiz seguiu o critério dele. Todo empurrão, ele não marcava falta, cara. Como que ele ia marcar falta naquele lance se ele não tava marcando em lance nenhum? Ele seguiu o critério. Pênalti no Pedro, ele empurra o Fux com as duas mãos. Seguiu o critério. Quem acha que o Jorginho fez pênalti no Gomes, obrigatoriamente tem que achar que o Pedro fez falta no Fux. Só você que acha. Os dois lances são iguais, só que o empurrão do Jorginho é nas costas, o empurrão do Pedro no Fux é de frente, usando as duas mãos. O Fux se levanta, há quem ache que ele tentou cavar uma falta, que ele tentou valorizar. Pode ser, vamos falar sobre isso. Mas há um empurrão do Pedro, não há como não ver o empurrão do Pedro. O Fux se levanta e faz o pênalti. O pênalti aconteceu. Ah, galera, ó, vai me desculpar de estar parando o vídeo aqui toda hora. Se você quiser assistir, lá na ESPN tem sem eu estar lá. Sem eu parar pra... Quem tá aqui é pra ver também o meu comentário, né? Então deixa eu falar. Cara, quando a arbitragem para demais o jogo fica chato, cara. E todo mundo reclama. Então, quando o juiz, o árbitro, deixa o jogo seguir, correr, vamos também ter um pouquinho de bom senso, né? É chato o jogo muito parado. Sim. É evidente. Mas eu só queria colocar isso. É muito triste, muito ruim e muito desagradável, é um sabor péssimo. 15 dias depois de um escândalo que aconteceu no Morumbi, o jogo que poderia ter decidido o campeonato, para o qual todo mundo no futebol brasileiro, na estrutura de organização, em especial a Comissão de Arbitragem CBF, sabia que a arbitragem teria que ser limpa hoje. E foi. Alguém escolheu esse árbitro. E no primeiro lance de impacto no placar, de possível impacto no placar, o árbitro e o VAR erram absurdamente. No primeiro lance. Então é apenas isso. Não dá para não falar sobre esse tipo de coisa aqui, quando um jogo, 15 dias depois de uma atuação escandalosa da arbitragem no Morumbi... Ele tá falando desse lance aqui, cara. Esse lance aqui não foi falta. Pelo amor de Deus, o Gomes já tá projetando para cair. Comete os erros que cometeu hoje. Não importa para quem foi. Aliás, só para terminar... Olha aqui, ó. Não, pode falar, pode Olha aqui, galera. Vamos lá. Olha aqui, ó. falar. Se Esse lance é falta? Olha aqui. Alguém Olha aí, o Gomes já tá caindo, cara. olhar para a arbitragem hoje, não só do árbitro em campo, como da equipe de VAR, no sentido de, olha, não se pode permitir Nada a ver. que alguém acredite que o Palmeiras, extremamente favorecido contra o São Paulo, volte a ser favorecido contra o Flamengo. A arbitragem de hoje, ela cumpre esse papel. Ela cumpre esse papel. Em termos de imagem, ela cumpre esse papel. Só duas coisinhas aqui em cima do que você está falando, tá? Então vamos lá para passar para o Calçade aqui, que pediu a palavra. Vamos lá, só para a informação. O John Martins foi expulso. Isso. E o Piquerez também expulsos aí no final do jogo. Depois que acaba, eles vão para cima da equipe de arbitragem e tal, foram expulsos. O Piquerez está fora do próximo jogo do Palmeiras, que é em casa contra o Cruzeiro, certo? Cruzeiro. Perfeito. Aí tem uma declaração do Gustavo Gomes na saída do gramado. Tá aqui, abre aspas. No Brasileirão não conseguimos vencer o Flamengo, mas vencemos em grandes finais. São duas grandes equipes, mas eu fico triste. Sampaio, o árbitro, né, o Wilton Sampaio, é um dos mais soberbos do futebol mundial. Estou há quase 8 anos aqui. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Vou repetir o que falou o Gustavo Gomes sobre o Wilton Sampaio. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Eu tenho código. O que acontece no campo fica no campo. Não vou falar. Tudo é direcionado de cada lado, né?
eu sei que o torcedor do Palmeiras... Sabe o que é foda? Quando eles foram ajudados contra o São Paulo, eles não reclamaram, né? Ninguém veio falar nada, né? E agora eles se sentem prejudicados e todo mundo fica falando o que quer. Nesse momento, identifica um complô contra o clube. Pois é. Não identificado no jogo contra o São Paulo. Não é? Inclusive pelo Abel, que não viu nada lá. Como o torcedor do Flamengo, acho que tem um complô para tirar o título do Flamengo. Como relatou o Boto nessa semana. E hoje, o torcedor e o Boto não vão ver nada. Então, o nosso papel aqui não é abraçar uma dessas teses. A gente abraça a tese principal, que é um horror a arbitragem no Brasil. Exato. E ela interfere dramaticamente em qualquer jogo e em qualquer resultado. Pra qualquer Então é o seguinte, time, né? quem quiser levar para o lado apenas clubista, tem todo o direito. Mas não é isso que a gente está debatendo aqui, porque assim, por um mínimo de coerência, é preciso lembrar o que aconteceu 2 semanas atrás. Exatamente. Né? E não dá para ser tão volúvel assim. Quando é a nosso favor, está tudo bem. Quando não é, está errado. Tá. É isso, o torcedor que quiser ir por esse caminho, eu lamento profundamente, porque é só de acordo com aquilo que o beneficia. Se é beneficiado, está tudo certo. Quando não é, está tudo errado, é complô. A arbitragem é ruim, é isso que a gente está discutindo aqui. Não dá. A escolha do árbitro já é uma escolha de quem não quer ajudar o jogo. Você olha e fala, não vai dar certo. Né? A gente sabe quem é quem. Sim. Se bem que não tem aquele... Me diga o nome do cara ideal para este confronto. Ele também não existe. Né? Ele não nasceu ainda. Nesta geração não tem. Agora, o que me impressiona é o VAR. Porque é um lance de intervenção, o primeiro lance, é uma intervenção direta do jogador que sofre a falta. Ele cabeceia a bola, ele é empurrado, porque o adversário tem ele tem o interesse, ele tem a ação, né, ele tem o movimento. Então, assim, ele quis fazer a falta e a falta gera uma interferência brutal no lance. Então, é pênalti. O VAR estava onde naquele momento? É isso que a gente questiona. Se fosse a favor do Palmeiras, como a gente falou semana passada, onde é que estava o VAR naquele lance do Palmeiras com o São Paulo e era contra o Palmeiras? Que deu um rebu durante a semana. Então, o que nós estamos falando é de uma arbitragem completamente sem estrutura, sem coordenação, perdida, sem instruções corretas. Então, é isso. Isso aqui tá bom. É o jogo, infelizmente, cada jogo nós vamos ter que conviver com isso. A outra é a partida de futebol. Ela foi enorme. Eu achei enorme o jogo. Também porque tem coisas que a gente não sabe. Talvez a gente consiga agora ter essa informação na coletiva, mas o Flamengo conseguiu ganhar um jogo porque, diante da leitura feita no campo, jogou com seus principais talentos e encontrou uma forma de jogar, que isso pode ter sido orientado também pelo Felipe Luiz. Olha, o Palmeiras vai pressionar. Isso não é uma informação secreta. Quem está vendo o Palmeiras sabe disso. Palmeiras vai pressionar. A estrutura do Palmeiras era para ter Kelvin adiantado com o Piquerez. O Piquerez tinha uma missão incrível no jogo. Fazer a saída de 3 e ser o cara da abertura do campo, alargando o campo. Piquerez, Kelvin. Aí você tem Felipe Anderson e Maurício perto de Vitor Roque e Flaco. E o Andrés distribuindo. Difícil para o Flamengo marcar, porque o centro está muito pesado no campo. E o jogo tem amplitude. Você tem ali 4 jogadores na linha defensiva do Flamengo. O que obriga o Pulgar, Jorginho a jogarem uma partidaça. Do outro lado, o Flamengo foi com Emerson Royal para abrir também. Sim, que acaba falhando. Do outro lado, Samuel Lino. Aí você tem o Pedro Arrascaeta e o Luiz Araújo, que vem jogar por dentro, com o Jorginho. Então, assim, e com o Alexandre fazendo o terceiro homem na saída. Cara, parecidos, e o Flamengo tomou essa pressão. Então, este jogo do Flamengo, com o bloco todo no campo do Palmeiras, ele foi raro no primeiro tempo. Então, o Flamengo jogou um jogo de raríssimas oportunidades para aquilo que foi construído na primeira etapa. Porém, fez 3 gols. Sim. Essa 3 chutes no gol, é a 3 enormidade do jogo.
não é? Porque é um jogo legal. Foi eficiente. É um jogo, cirúrgico. sim, esquece a arbitragem agora. É um jogo muito bem jogado por equipes que sabem fazer isso, que têm elencos, têm administração, têm rivalidade e que não mereciam a arbitragem que o jogo, né, mostrou. A gente vai falar mais de arbitragem. Daqui a pouco, com certeza, vai ter o Abel reclamando. E a gente vai falar sobre isso, vai destrinchando. Eu vou trazer aqui, galera, o choro do Abel Ferreira, cara, porque ele vai reclamar, eu tenho certeza, né? Arbitragem, conforme foram aparecendo os lances, as declarações, vamos também entrar no jogo aqui. A gente vai costurando aqui conforme vão aparecendo os temas. Vamos lá, a gente passou a semana inteira, muitos de nós, em vários programas, falando que o momento do Palmeiras talvez atravessasse o seu melhor momento na temporada. E um Flamengo que, apesar das oscilações, tinha feito um bom jogo contra o Botafogo, tinha vencido e tal. Qual foi a receita do Flamengo hoje para vencer esse melhor momento do Palmeiras? Por que o Flamengo venceu o jogo hoje? O Flamengo vence por qualidade individual e por ser letal no momento que o jogo pede. Mais individual do que coletivo? O Flamengo resolve o jogo no primeiro tempo. No primeiro jogo ele é melhor individualmente do que coletivamente. O Palmeiras é melhor. A Mari cita 3 escanteios ali em 8 minutos. E não era uma situação de abafa, vai todo mundo lá para frente porque quero fazer um gol, estamos aqui precisando da vitória. Se a gente parar para analisar, um empate no Maracanã hoje era muito confortável para o Palmeiras. Ele ia manter uma distância, o Flamengo ia ter uma vitória a menos, ele ia ter 2 vitórias a mais. Então, coletivamente, a ideia de jogo do Abel é muito interessante, o que reforça que o trabalho coletivo das últimas semanas do Palmeiras é bom. O Palmeiras sabia exatamente o que ele estava fazendo. Deixou de ser um time que fora de casa se retrai para ficar dando bico para frente, para ficar esperando uma bola. Não. O Palmeiras sabia onde ele pressionava, ele estava pressionando o Flamengo. O Flamengo tem qualidade, muita qualidade para ser jogando. Ele torna o jogo muito desconfortável. O Calçado desenhou agora há pouco o Flamengo em campo e ele tinha uma situação muito específica. O Lino, que não fez um bom jogo novamente, o Luiz e o Pedro, e até o Arrascaeta, em dado momento, eles estavam um pouco mais distantes desse primeiro bloco. E esse primeiro bloco não conseguia sair tocando. A bola não tinha circulação ali. A bola vai ter um primeiro desafogo na bola do Rossi para o Pedro. E o Pedro acha o Arrascaeta. É pá, pá e pá. Que é um golaço do Rossi. Para entrar no jogo. É um golaço, mas é para entrar no jogo. O Palmeiras era senhor do jogo dentro de um Maracanã, num jogo considerado uma final para o adversário, para o Flamengo. Então, isso, para mim, reflete que o Palmeiras tinha, sim, uma ideia, vem bem. E aí, o Palmeiras, com 1-0 contra, segue melhor. O Palmeiras, quando tem o lance lá do Ortiz, que ele sai, quase 2 minutos, o pessoal do Flamengo reclamando que o time precisava ser mais malandro e tal, o Palmeiras bota a bola no chão dentro do Maracanã e fala, eu não vou deixar essa bola sair até calcular essa jogada. Isso é muito mérito também. E vai construir como? Como ele já vem buscando em alguns momentos. Inverte para buscar o cruzamento. Inverte no Kelvin, cruzamento, falha do Emerson Royal, que em nenhum momento olha para o Vitor Roque, e bom momento do Vitor Roque, gol. O Flamengo, se não é falha individual de um time que vinha bem coletivamente, e do Fux 2 vezes, que é um cara que vinha bem também individualmente recentemente, o Palmeiras estava senhor do jogo até ali. Só que aí o Flamengo tinha muita dificuldade de concluir, de transformar volume, muitas vezes, dos jogos em vantagem, precisou de uma bola do Arrascaeta, um pênalti e depois uma outra bola. Então, assim, o Flamengo ele precisou de muito pouco. Então, isso representa uma evolução do ponto de vista de ser letal, de decidir jogos no momento mais agudo. Há exatamente uma semana, a gente estava aqui nesse mesmo estúdio, mas no outro ali do outro lado, no Equipe F, falando, essa semana é fundamental. Tem um Botafogo que pode mexer com a confiança, tem um Palmeiras que pode te tirar da briga do título, e tem o Racing agora quarta-feira para dizer que você ganha na Libertadores. Se não fizer o resultado em casa, a coisa se complica. E o Flamengo responde bem. Porque contra o Botafogo, se a gente lembra, ele também não vinha bem, mas é letal. Contra o Palmeiras, o adversário vem melhor. Ele é letal. Então, o que fica para mim é isso. Individualmente, que não vinha sendo suficiente em outros jogos, quando também não vinha bem, o Flamengo voltou a ser decisivo. O Pedro volta a ser decisivo, o Arrascaeta continua sendo decisivo. O artilheiro do campeonato. Bater o pênalti, ótimo. Então, e o Palmeiras ele não vai mal. E até no segundo tempo, buscar um segundo... O Palmeiras não tem uma atuação ruim. O Palmeiras não sai do Maracanã hoje pensando, caramba, eles são muito superiores a nós. Não é ele não sai o jogo do Maracanã. Isso tudo que a gente está falando é para dizer que são 2 ótimos times. Então, assim, tem muito a se falar, e o que você fala de Flamengo individualmente, Palmeiras coletivamente, vinha bem, eu acho que corroborado em campo. Ele não sai do Maracanã pensando, nossa, ferrou tudo para quinta-feira. Não! Tô ferrado. Não, exatamente. Ele sai do Maracanã com... Sai grande, com uma possibilidade... No máximo, preocupações físicas, como o Flamengo com o Léo Ortiz. Uma possibilidade grande de levar esse jogo para Quito. Esse tipo de jogo aqui. Ele pode aí regular, baixar um pouquinho mais, tal, mas o Flamengo não, o Palmeiras ele vai ao Maracanã lotado e não tem essa mudança de comportamento que o estádio está lotado. Muito pelo contrário, surpreende mais a postura do Flamengo. O Flamengo teve que se adaptar. Eu só quero falar o seguinte,
Chupa porcada, vou dar risada da cara de vocês pelo choro. Vocês não têm moral para reclamar de arbitragem. Só isso que eu quero dizer. E agora deixa eu falar aqui das atuações do Flamengo. Pedro brilha e comanda a vitória sobre o Varmeiras. Dê suas notas. Vamos lá, galera. Ranking de atuação com Rossi, Paredão, 7.1. Emerson Royal, 6.1. Léo Ortiz saiu lesionado, infelizmente, 6.7. Danilo, 7.1. Entrou muito bem no lugar do Léo Ortiz. Léo Pereira, 7.7, fez um bom jogo. Alexandro, 7.4. Eric Pulgar, 7.6. Saul, 6.7. Jorginho, 8.5. Arrascaeta, 8.8. Brilhou, né, galera? Foi decisivo ao marcar o primeiro gol, assumindo a artilharia do Brasileirão junto com o Caio Jorge, né? Então isso é muito importante. E deu assistência depois para o gol do Pedro. Foi um dos destaques da partida de hoje. Plata, 6.6. Samuel Lino, muito mal. O pior jogador em campo, 4.6. Carrascal, 7.5. Pedro, melhor jogador em campo, quase nota 10, né? Eu dou nota 10 para ele, pronto. 9.7 para o Pedro, participou dos 3 gols, fez um gol, deu uma assistência e sofreu pênalti. Bruno Henrique, muito mal também. Meu Deus do céu, ele cai o tempo todo, não consegue dominar a bola, não consegue fazer nada. 4.8, Luiz Araújo, 7.3, Felipe Luiz, 7.7. Felipe Luiz, cara, ele ficou possuído quando o Palmeiras fez o gol, porque o médico, o Sasaki, o médico do Flamengo, ele não fez o sinal de substituição na lesão do Léo Ortiz, e o Flamengo, com um jogador a menos em campo, tomou o gol naquele momento. Felipe Luiz ficou maluco. Felipe Luiz não teve culpa nesse gol do Palmeiras, galera, tá? Porque o médico foi o culpado, né? Ele tinha que ter feito o gesto de troca, ele não fez, né? Então tá aqui o que eu acho, né, que aconteceu ali naquele gol do Palmeiras, tá bom? Flamengo 3, porcada 2. Mengão tá colado agora, hein, cara? Mesma pontuação. O que difere os dois é que o Varmeiras, eles têm uma vitória a mais que o Flamengo. Os dois com 61 pontos. Valeu? Esse campeonato brasileiro tá irado, né? Que disputa, hein, cara? Vai ser assim até o final, será? Não sei, tudo pode mudar fim de semana. Valeu? Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!